Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Jader e você está aqui mais uma vez no Aquino Podcast, tá? Estava conversando isso aqui agora com o nosso convidado. Aquino é meu sobrenome. Apesar do programa levar o meu nome, não é sobre mim, isso é sobre vocês, tá? E sem mais delongas, hoje eu quero chamar o nosso convidado de hoje à noite, que é o Marcos, e vou falar isso mais uma vez. Senta, prepara o capacete, porque hoje é só pedrada. Ele estava me contando aqui algumas coisas sobre o testemunho dele. Cara, prepare-se para ouvir o que ele tem para te dizer nessa noite. Eu já fui impactado já de uma forma surreal e sei que Deus ele tá na casa presente. Espero que você consiga sentir a mesma coisa que a gente está sentindo nessa atmosfera aqui dentro do estúdio, tá? Sem mais delongas, Marcos, muito boa noite. Boa noite, Jader. Quero te agradecer primeiramente por ter recebido o nosso convite de estar presente aqui nesse projeto e espero que seu testemunho de fato consiga cravar raiz nas pessoas, que seu testemunho de fato venha fazer valer tudo aquilo que você passou naquele dia, tá? Eu desejo boa noite aí para você, toda a equipe aqui no podcast. E desde já eu que agradeço aí pela rica oportunidade, né? Que é uma oportunidade talvez única, né? Mas que é uma oportunidade que eu vou utilizar dela para poder propagar o meu testemunho e alcançar as vidas que estão tendo acesso a esse conteúdo, porque eu creio que foi para isso que Deus me levantou de um CTI. Eu costumo sempre dizer isso. Jesus me levantou de um CTI, não foi para ficar calado, né? Foi para propagar o evangelho, para testemunhar, para contar o meu testemunho, para poder impactar toda essa geração. Caraca, bacana. Marcos, Vamos por etapas, né? Eu achava que o ponto ápice da sua vida era um. Você já veio com outros aqui, levantando as outras bandeiras, mas vamos por parte. Sempre morou no mesmo bairro ou não? Você é de Vila Valqueire, não é isso? Exatamente. Atualmente eu estou em Vila Valqueire, mas eu nasci e fui criado na Praça Seca, mais especificamente na comunidade da Chacrinha. Sim. Né? Eu cresci ali, congreguei por um bom tempo da minha vida ali na Igreja Assembleia de Deus, ali da Rua Florianópolis. Sim. Era o pastor Luiz Cláudio, depois o pastor Gilberto, né? E posteriormente eu fui para a nossa matriz, que é o Ministério de Boa Esperança, eu fui para a matriz, e depois eu fui para a atual igreja lá de Vila Valqueire, da qual meu sogro é pastor, e eu tô ali pela misericórdia do Senhor como líder de jovens naquela igreja. Caraca, bacana. E a sua infância ali, como foi? Foi dura, foi tranquila, passou sufoco ou não passou? Como foi sua infância ali? Falar da minha infância, às vezes, quando eu lembro da minha infância, me emociona bastante, né? Tanto pro lado de algumas dificuldades que passou, assim, geram algumas tristezas, mas eu sempre tento pegar as tristezas que eu passei no passado e transformar em ensinamentos, né? Em lições para tirar para a vida, né? E levar adiante, né? Alguns ensinamentos que eu tive lá desde berço com meu pai, presbítero Miguel, irmã Edileuza, uma irmã de oração, minha mãe, né? E meu passado, na minha infância, foi uma infância de bastante dificuldade. Sim. Eu sou o oitavo de 10 filhos da minha mãe. 10 filhos? 10 filhos. Meu Deus. Muitos. Inclusive, quando minha mãe comprava um biscoito, né? Era um pra cada? Era um pra cada, exatamente. E eu costumo dizer, o Jadson, que a pior coisa que tem não é não comer algo, é comer apenas um. Verdade. Dizer. Porque se você já não tem, você nem vai passar. Agora, sentir o gosto de um biscoito. Exatamente. Caramba, e como é que era isso em casa? 10 irmãos, Natal, Ano Novo, aniversário, não podia chamar ninguém de fora, né? Porque você já fazia uma festa ali coletiva. Isso aí já remonta para uma história um pouco triste, né? Porque minha mãe e meu pai nunca tiveram condição de fazer um Natal em casa, né? E o que a gente fazia, a gente ia lá para a casa da minha avó, na Vila Kennedy, porque o pessoal lá, minhas tias, meus primos faziam sempre o Natal lá, faziam a ceia e chamava sempre minha mãe para poder nos levar para a gente poder passar o Natal lá. Então, na infância eu não tenho recordação de um Natal em casa por conta dessa questão de dificuldade financeira. Então, a gente sempre passava o Natal e Ano Novo na casa da minha avó, que lá morava também meus primos, primas, tios e tias, né? Porque não tinha condição financeira de fazer um Natal em casa, né? Mas era muito legal, né? Apesar de não ter a condição de fazer em casa, era muito bacana, né? Porque a gente via ali meus primos, eu sempre fui ligado muito com um primo meu chamado Lucas, né?
E era muito bacana os natais ali e ano novo, né? Mas foi com bastante dificuldade, né? Eu não tenho uma recordação de um Natal ali com a minha família especificamente. Sim, em casa ali, Em né? casa, não tinha. Caramba! E você foi crescendo, né? Óbvio. E como foi pra você aceitar isso aí em relação aos seus pais e suas mães? Teve alguma revolta? Você falou, pô, tá maluco? Pra que ter essa quantidade de irmãos e tal? Então, eu não tinha como pensar assim, né? Porque se eu fosse pensar que minha mãe tava maluca em ter essa quantidade de filho, certamente eu não teria nascido, né? É, porque você já tava no oitavo, né? Exato. Já tivesse parado no quinto filho, Sim, eu não estaria aqui aqui no podcast contando a minha história, né? Então eu dou graças a Deus pela minha mãe ter tido os 10 filhos que ela teve, né? Mas quando criança eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje, né? Eu via toda aquela situação de dificuldade e eu cresci bastante rebelde vendo aquela situação de dificuldade. E eu costumo dizer, isso é até um alerta para os jovens, as crianças dos dias atuais, porque na minha época não tinha rede social. Então, para que você pudesse se comparar com alguém, você tinha que ter acesso a esse alguém. E eu comparava muito com meus primos, né? Sim. Então, quando eu ia lá passar o Natal, o Ano Novo, lá na Vila Kennedy, eu olhava para os brinquedos que ele tinha, eu não tinha. Então, eu tinha muito essa comparação. E nos dias atuais é mais perigoso ainda, porque a criança em casa, ela tem acesso a um vizinho, talvez, que tenha condição que ela não tem, a um amigo da escola que tem uma condição que ela não tem. Então, hoje em dia, está mais difícil. Eu acredito que um dos fatores de nós termos hoje um boom de crise de ansiedade, depressão, pode estar relacionado à rede social, sim. Sim, eu acredito ao também. fato de ter muito acesso às coisas boas, porque as pessoas postam na rede social as coisas boas que acontecem na vida delas, né? Ninguém posta algo ruim na rede social. Então, às vezes, a pessoa, ela vê uma ilusão que é uma vida perfeita de um amigo da escola, de um amigo da igreja, de um familiar, e acha que a vida dele se resume a só momentos bons. E às vezes ele olha para si, vê momentos difíceis que ele vem passando na vida e acaba a criança, o adolescente, até o adulto, muitas vezes entrando na depressão, crise de ansiedade, né? Por estar assim comparando, olhando para as redes sociais de porque uma pessoa. é normal, né? Você vê, pô, o carrinho dele é melhor do que o meu, ou então eu não tenho um carrinho, ele tem a minha roupa, eu não ganhei roupa. E isso é muito ruim, né? É claro que é ruim viver assim, tá? Mas quando é como você falou o lance do biscoito, quando você não prova o que é bom, Exato. você não tem noção do que é ruim. Isso. Né? Eu tenho também um caso que meu primo, esse primo que eu era muito ligado com ele, o Lucas, talvez ele possa estar até nos assistindo, né? Se ele estiver me assistindo, quero mandar um abraço para ele e também para mim não apanhar e não ficar do lado de fora de casa, né? Quero mandar um abraço para minha esposa, né? Que tem sido minha auxiliadora, tem me ajudado bastante, né? Ela falou comigo quando eu saí de casa, falou, vai lá, testemunha, conta testemunho, porque tem muitas vidas precisando ouvir esse testemunho. Então quero mandar também um beijo para minha esposa, Isabela, que está nos acompanhando lá, né? Ficou lá juntamente com o meu doguinho, meu cachorrinho, né? O Bud. E ela tem me ajudado muito. Então, esse meu primo, ele ganhou no aniversário dele uma Ferrari, de controle remoto. E eu fiquei muito encantado com aquela Ferrari, né? E eu chorei muito querendo uma Ferrari daquela. Aí minha mãe disse, não, calma que quando chegar no teu aniversário eu também vou comprar um carrinho de controle remoto para você. Aí tudo bem, chegou no meu aniversário, não sei como minha mãe arrumou algum recurso, e ela foi lá no Mercadão de Madureira e comprou um carrinho de controle remoto para mim. Só que quando ela chegou com um carrinho de controle remoto, a minha expectativa era de que fosse aquela Ferrari, sim. Que era muito cara naquela época. Eu lembro até hoje, o preço daquela Ferrari em 1996, 97, era algo em torno de R$100. Atualizando por dias atuais era muito caro. E ela chegou com um carrinho, aqueles carrinhos de controle remoto de fio, né? Que era bem baratinho. Fica preso ali, né? Ela comprou na época por R$5. E eu fiquei muito triste, chorei muito. Não pelo presente em si, mas por não entender, para uma criança, sim, né? Sim. Inocente muitas das vezes. E eu olhei para aquele carrinho e fiquei muito triste, porque não era um carrinho como eu estava esperando, né? Inclusive, Jada, recentemente teve um aniversário meu que minha esposa chamou minha mãe para passear no shopping, né? Nós fomos lá comer uma pizza e nós passamos por uma loja assim de brinquedos. E minha mãe hoje ela tá aposentada, ganhando um salário mínimo, é pouca coisa. E ela queria entrar na loja de brinquedo para poder comprar um carrinho de controle remoto para mim. Relembrando na época que ela não pôde comprar, né? Então agora que ela tá com a aposentadoria e um salário mínimo que ela tá ganhando, um auxílio idoso, aí ela queria comprar um carrinho. Inclusive, eu não aceitei o presente.
né? E depois, aí minha mãe, não, tudo bem. Eu não aceitei por quê? Porque minha mãe ganha pouco. E o valor daquele carrinho seria, sei lá, 20% do salário dela, 15%, 10%. E eu não aceitei. E depois eu contei para algumas pessoas e fui até aconselhado, poxa, você deveria ter aceitado. Você poderia fazer o seguinte, aceitava o presente, depois esperava um pouquinho e dava um dinheiro para ela para poder compensar o valor do presente. Para ela poder te presentear. Porque se ela lembrou do presente que ela não pôde te dar lá atrás, é porque isso também estava dentro dela naquela época não ter tido condição de comprar, e agora que, graças a Deus, ela está tendo condição de comprar o presente, ela queria me presentear. Então foi uma atitude que eu não chorei na hora, porque eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de chorar na frente das pessoas, eu tenho esse defeito, né? Sim. Mas depois eu cheguei em casa e eu chorei bastante, lembrando da minha infância, né, com a dificuldade, e fiquei muito feliz da minha mãe ter lembrado, né? Por quê? Porque aquela cena, na época, me marcou muito, né? Marcou muito a minha infância, porque eu fiquei muito triste. E marcou também minha mãe. Porque tinha um lado de um filho que queria ter algo que não tinha condição de ter. Sim, sim. Mas também do outro lado tinha uma mãe que queria dar pro seu filho. Se ela tivesse condição, ela teria dado. Sim. Marcos, você falou algo muito legal sobre um pai e um filho. O filho queria, o pai não tinha condição, mas chegou uma hora que o pai queria dar e o filho, não só como rebeldia, né, mas por entender a logística ali de pensamento, viu que não era necessário mais naquele momento ali. Você acha que muitas das vezes funciona isso com a gente e Deus? Você pede algo que você não merece porque você acha que você precisa daquilo ali. Mas Deus sabe o que de fato você precisa e por algum momento Ele não decide te dar ali. Você acha que isso, relacionado a dinheiro, a presentes, né, de um modo geral, nos afastam ali do amor de Deus ou não? Com certeza. Isso aí infelizmente, é uma realidade. Eu digo infelizmente por quê? Porque muitas pessoas, inclusive no meio evangélico, mais tradicionais, inclusive até do meio da onde eu faço parte, a Assembleia de Deus, daquelas mais da antiga, olha para o dinheiro como se fosse algo amaldiçoado, podemos assim dizer. Sim. Por exemplo, Jader virou empresário, está ganhando 1 milhão por mês. Poxa, isso aí não é Deus não. Como se Deus não pudesse te dar riqueza. Então, muitas pessoas olham com preconceito para o dinheiro, mas infelizmente o dinheiro ele é um dos fatores que afastam as pessoas dos caminhos do Senhor. Eu dou um exemplo, posso trazer como exemplo de uma história verídica de que aconteceu, de um irmão que tinha uma família com sua esposa e seus filhos, que eles não faltavam nenhum culto da igreja, eles estavam em todo, no culto de doutrina, no culto de libertação, nas orações, na escola dominical, no culto de domingo à noite, no culto de adoração, estava nos evangelismos, em tudo. E ele pediu muito a Deus um carro, para que através daquele carro ele pudesse, né, cansar menos, porque ele andava muito para poder estar na igreja, com a sua família, com seus filhos pequenos. E acabou que Deus abençoou aquele homem com um carro. E o que aconteceu? O homem começou a ir para o shopping com o carro, começou a passear com a família para o carro e começou a ficar ausente na igreja. Então, uma pessoa que estava em todos os eventos da igreja, a partir do momento que recebeu uma bênção de Deus, essa bênção infelizmente se transformou numa maldição, porque eu acredito que Deus não vai te abençoar para afastar você dos caminhos dele, muito pelo contrário. A bênção que Deus derrama na vida de alguém é com intuito. Primeiro, não é para só te abençoar, mas que para que você também seja um canal de bênção para outras vidas, por exemplo. Sim. Talvez você conheça alguém que precise de uma ajuda financeira, de uma cesta básica, às vezes de uma água que está atrasada, de uma conta de luz, e às vezes Deus te abençoa para que você possa também abençoar essas outras pessoas. E também tem um caso específico que aconteceu comigo, que foi o seguinte: a partir do momento que eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade na Caixa Econômica Federal, tinha um projeto que era Centro Salesiano do Menor, que era o Menor Aprendiz Cezan. E eles pregavam adolescentes de carentes, e empregavam em Caixa Econômica, Banco do Brasil, na Johnson & Johnson, lá na Merck, que é aquela empresa lá na Taquara, perto da Cidade de Deus, que fabrica remédios. Então eles têm esse trabalho muito bonito de dar emprego para essas pessoas que estão na vulnerabilidade, podemos assim dizer. E minha mãe, ela, apesar de não ter o estudo completo, ela sempre buscou dar o melhor para os seus filhos, dentro da condição dela. E ela descobriu que havia esse projeto, o Cezan, e ela correu atrás para colocar meu irmão, colocou meu irmão Davi, colocou minha irmã Débora e depois também arrumou uma vaga lá na Caixa Econômica Federal para mim. E quando eu comecei a trabalhar, Jader, eu comecei a ter aquilo que eu não tinha
né? Que eu contei aqui para vocês no início que eu não tinha condição financeira, minha mãe não tinha condição financeira. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a poder fazer coisas que eu não podia fazer Sim, claro. anteriormente. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. 15 né? anos. Adolescente Então era um jovem aprendiz, né? Jovem aprendiz, Sim, exatamente. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro e, infelizmente, o dinheiro foi me afastando de Deus. Caramba. Né? Espera aí rapidinho, antes de você começar a falar sobre essa parte, quero pedir para que você que está nos assistindo aí não se esqueça de mandar sua pergunta, tá bom? Essa pergunta vai aparecer aqui no ar para que a gente interaja aqui com você, tá? Participe, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e mande sua pergunta para que a gente consiga responder aqui no ar, tá bom? Aí tá, você entra no Jovem Aprendiz e começa a se desgarrar um pouco ali, né? E como que... Foi o quê? Convite de amigo? Foi, foi o famoso nada a ver? Como é que foi seu afastamento de Cristo? Então, infelizmente, eu, quando mais novo, eu era muito influenciável, né? Sim. Antes disso tudo acontecer, quando eu já estava me desviando, eu ia lá passar o final de ano na casa da minha avó, que já não está mais entre nós, e tinha amigos meus primos também, não por maldade, mas eles bebiam bebida alcoólica e eu acabei indo no barco deles. Por quê? Porque eu era aquele tipo de pessoa que gostava de agradar as pessoas no ambiente. Sim. Se tinha alguém bebendo uma bebida alcoólica, eu não podia ficar de fora, porque senão eu ia ser o caretão ali. Mesmo eu tendo sido ensinado no evangelho, meu pai, um homem fiel a Deus, que eu posso até lembrar, Jade, me permita aqui, lembrar um caso de fidelidade a Deus do meu pai, que eu gosto de contar porque são experiências assim, são exemplos assim do meu pai e da minha mãe, que foram formando o meu caráter, né? Eu lembro uma vez que eu estava na casa da minha avó, e nós viemos de lá da Vila Kennedy, e quando chegamos lá em casa, meu pai estava em casa e estava sem luz, porque a Light cortou a luz. Meu pai tinha perdido o emprego, estava sem trabalho, e estava devendo algumas contas, porque não estava com condição de pagar. E acabou que a Light veio cortar a luz do meu pai. E teve uma pessoa na época que falou: olha, presbítero Miguel, se o senhor quiser eu posso fazer uma ligação aqui, que é o famoso gato, enquanto o senhor resolve o problema para as crianças não ficar sem a geladeira, sem televisão, sem luz. Aí rapidamente meu pai rebateu, ele falou: na minha casa não entra gato. Então, mesmo meu pai passando por dificuldade, não precisando ali, financeira, precisando, porque era um momento ali que ele poderia pegar e fazer aquela ligação clandestina e até dizer que não, Deus vai entender porque nós estamos precisando. Sim, aqui atualmente. Eu tô no aperto aqui, é rapidinho, tal. Exatamente, tem muitas pessoas que se apegam a isso. Sim. Por conta de uma necessidade financeira, acabam fazendo coisas que não agradam a Deus e até justificam isso. Deus vai entender porque eu estou precisando. E é o que mais tem, né? Exatamente. Então meu pai, ele me ensinou muito, mesmo não tendo nada financeiramente para me dar, nem minha mãe, e eles sempre se cobraram muito, né? Poxa, eu queria dar para vocês algo melhor na infância. E eu sempre digo para eles: olha, o principal vocês nos deram, que foi nos ensinar a ser pessoas de bem, pessoas fiéis a Deus, temente a Deus, de caráter, que não mexe em nada de ninguém, que não rouba, que não furta. Então, por mais que eu fui indo por esse caminho da rebeldia, que eu vou voltar agora nesse ponto, eu sempre fui ensinado a ser uma pessoa honesta pelos meus pais, né? Então, eles foram um exemplo para mim. Aí, voltando ao assunto, eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica e começaram as amizades. Porque aquele negócio, enquanto eu não estava trabalhando e não tinha dinheiro, os amigos, né? Conseguia falar que não. Isso aí. A partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro, aí meus pais começaram a perder o controle de mim, porque antes não tinha dinheiro, então eu não tinha como ir pra rua, não tinha como fazer as coisas, porque eu não tinha questão financeira. A partir do momento que eu comecei a trabalhar, eles começaram a perder o controle sobre mim, né? É o que acontece, muitas das vezes, nos pais evangélicos, né? Que ensinam seus filhos no caminho correto, ensina a Bíblia para eles, leva para a igreja, e eles começam a ter acesso ao mercado de trabalho, começam a ganhar a independência financeira, e começam a virar as costas para Deus, que foi o que aconteceu comigo. Começam a ter vida, né? Não sei se o senhor consegue explicar, mas isso é uma coisa que mexe muito comigo. A Bíblia ela vai dizer que nós devemos ensinar o nosso filho no caminho certinho para que quando ele esteja mais velho, ele não venha se desviar. Mas eu vejo muitas pessoas se desviando. Eu fico pensando, será que o erro foi dos pais? Ou será que os filhos também têm direito de escolha? Então, isso aí é um tema bem polêmico e eu gosto um pouco de polêmica, né?
Por quê? Porque isso tem participação dos pais. No meu caso específico, não tem participação nenhuma dos meus pais. Porque eles me ensinaram certinho, corretinho, né? E infelizmente foi a minha decisão própria. Então eu divido a resposta para a sua pergunta em duas etapas. Parte negligência dos pais por não ensinar os filhos a ter um encontro verdadeiro com Deus, né? Porque às vezes levam para a igreja, mas ele se transforma num frequentador de igreja. Então, a partir do momento que ele vira um frequentador de igreja, ele não tem um encontro verdadeiro com Cristo, daqui a pouco ele se transforma num frequentador de rave, num frequentador de baile funk, num frequentador de casa noturna. Então, o correto é o pai e a mãe ensinar os seus filhos desde pequeno no caminho do Senhor e a ter um verdadeiro encontro com Deus. Porque a partir do momento que a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, dificilmente ela vai se afastar dele. Ela pode se afastar, porque nós temos o nosso livre-arbítrio, mas é meio caminho andado, posso assim dizer. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus, que é o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Sim. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus, e a partir daquele momento, de perseguidor do evangelho, ele passa a ser um perseguido por amor ao evangelho. Então, eu creio que é um pouco negligência dos pais por não terem um encontro verdadeiro com Deus, os próprios pais. Sim, não sim. têm um encontro Uma reação em verdadeiro cadeia, com né? Deus. Isso aí, uma reação em cadeia. E não ensinam para os seus filhos a terem um encontro verdadeiro com Deus, porque eles não têm o exemplo para dar para os seus filhos. Então tem esse lado aí, mas também tem um lado dos pais que ensinam o verdadeiro evangelho, que ensinam os filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente pelo livre-arbítrio dos seus filhos, acabam que em dado momento, quando eles começam a ter uma liberdade financeira, ou Sim. até começa a ter mais idade, principalmente na adolescência, que é uma faixa etária que o inimigo ataca muito os adolescentes da igreja, né? Porque ele sabe que se passar dessa adolescência e da juventude, o caráter da pessoa já está formado. Sim, já fica mais difícil mudar ali, né? Isso aí. Então ele aproveita para pegar ali na adolescência, Sim. que é numa faixa etária que o adolescente ele pensa que é imbatível. Sim, tem força também pra Isso fazer aí, o que quer. que ele pode fazer o que quiser, que a mãe e o pai não mandam mais nele, que o pastor não manda nele. Então é uma idade, uma faixa etária muito perigosa. Sim. Então tem também esse lado aí dos que aprendem o caminho do Senhor e infelizmente pelo livre-arbítrio optam por desviar do Do caminho. Sim. Você falou algo muito interessante sobre a passagem de Paulo ali no caminho de Damasco, né? Você passou por uma fase muito difícil da sua vida, que foi seu acidente. Seu acidente, você estava nos caminhos do Senhor ou não? Não. Eu Tá. estava desviado. Você estava desviado nesse momento. Então depois daquilo, você entrou para a igreja ou não? Então, o que ocorreu, vou te contar aí o que aconteceu, né? Voltando um pouquinho, eu comecei a trabalhar, comecei a dar ouvido para as amizades, comecei a ir para carnavais e decidi, podemos assim dizer, experimentar um pouquinho do que o mundo tinha para me dar, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que dizem que, erradamente, que eu permita-me dizer, que o mundo não tem nada para te oferecer. Tem. Pelo contrário. Tem sim. E é bom, senão a galera não Exatamente. ia, né? Isso aí. É igual, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui de um diabético. A pessoa tem diabetes, ela sabe que não pode comer coisas muito voltadas para o açúcar, né? E aí vem um doce, algo maravilhoso, e acaba que a pessoa ela se sente tentada a comer o doce. Assim como uma pizza, uma pessoa que tem um colesterol alto, que tem pressão alta, e acaba comendo muita coisa que não deve, e por ser bom. Se fosse ruim, né? Seria fácil recusar. Seria excelente. Né? Isso aí. Então, o pecado é algo que ele alimenta a nossa carne. É algo maravilhoso. Pecar é algo maravilhoso, nós Sim. podemos assim dizer. E dá prazer. Dá prazer, A exatamente. gente não pode falar que não. Dá porque prazer. se fosse ácido, se fosse azedo, ninguém pecaria. Isso né? aí. Isso aí. E isso, uma vez eu estava conversando acerca disso, que se fosse algo ácido, como você está dizendo aí, algo que você vai tomar um choque, igual uma criança, não bota o dedo na tomada, ele vai lá e põe e toma um choque, Deus não seria um evangelho, seria algo que eu tô te forçando a algo. E não algo de livre escolha, Sim, sim. de uma livre iniciativa tua, de olhar e falar, poxa, eu não vou botar o dedo na tomada, porque eu sei que ali é um caminho que pode me levar Que vai à morte. doer, sim. E foi o que eu não observei, né? Eu, infelizmente, saí da igreja, eu fui experimentar o que o mundo tinha para me oferecer e quase que não teve volta essa minha saída dos caminhos do Senhor. E eu costumo dizer por onde que eu passo, Jader, que os pais que falam para os filhos que, olha, filho rebelde não vai a lugar nenhum, você aí que é filho, que está vivendo uma vida de rebeldia, e tua mãe te diz para você que você, filho rebelde, não vai a lugar nenhum, é mentira da sua mãe.
permita-me dizer que tua mãe está mentindo para você. Filho rebelde vai sim para muitos lugares. Eu fui parar no CTI, tem muitos que vão parar em cemitério, muitos vão parar em cima de cadeira de roda. Então, filho rebelde, ele vai sim para muitos lugares. E muitos vão para o inferno. Morrem sem salvação e vão para o inferno, para um lugar onde não tem mais volta. É diferente de um lugar que você está naquela situação ruim e daqui a pouco você percebe e sai daquele lugar, né? No inferno não. Uma vez você morrendo sem salvação indo para o inferno, não tem mais volta, você vai sofrer eternamente. Porque eu costumo dizer, Jade, que o nosso corpo aqui, ele é passageiro, né? Você vai morrer e você vai morreu, acabou aqui a sua vida terrena. Porém, a nossa alma, ela é eterna. Então, se você aí, jovem, está me ouvindo esse podcast, não vá por esse caminho, o caminho que eu segui da rebeldia. Firme os seus passos no caminho do Senhor, porque o mundo, ele tem muitas coisas para te oferecer, mas é um caminho que infelizmente pode te levar para a perdição eterna, se você não tiver uma oportunidade que eu tive, Jade, que foi o que aconteceu comigo. Então, Jade, eu não sei se eu já entro diretamente no acidente. Tá, peraí. Gente, tem interação, produção? Vamos ver o que a galera tá falando aí. Maurício Mota. O que podemos fazer para seguir mais jovens na presença de Deus? O que a gente consegue... Isso é uma pergunta muito boa, tá, Maurício? O que a gente, como igreja, consegue fazer de estratégia que não seja trazer o mundo para dentro da igreja para segurar os jovens? Então, você tocou num ponto excelente e você, na tua própria pergunta, você já levantou a bola aqui para me bater. Não foi nada combinado não, hein, pessoal? Foi algo aqui, creio que de Deus. É aleatório, tá, gente? Aleatório. Por quê? Porque, infelizmente, nos dias atuais, Jade, muitas igrejas, com o intuito de atrair os jovens para dentro da igreja, acabam usando de algumas estratégias que desvirtuam do verdadeiro evangelho de Cristo. Recentemente eu fiz um vídeo de um react, né, que chama, que viralizou esse vídeo, tá com exatamente uns 20 mil visualizações, que foi de um pastor que ele pegou uma casa noturna lá em Belo Horizonte, na área boêmia de Belo Horizonte, e foi até motivo de uma reportagem do SBT. Sim. E esse pastor, ele disse que Deus deu uma estratégia para ele para poder atrair os jovens. E ele fez como se fosse uma balada gospel dentro da igreja. E, inclusive, na própria reportagem, diz que ali tem momento de paquerar. E então, isso aí é muito perigoso, porque é você pegar um jovem que está acostumado a ir para uma balada e transformar a igreja numa balada. Daqui a pouco vai vir uma outra igreja e fazer uma outra estratégia que é mais mundana do que a tua. Sim, e vai tirar aquele jovem da tua igreja. O pecado vai evoluindo, né? Inclusive, Jade, me permita aqui, eu não vou citar nome, porque eu não quero dar processo. Tá. e nem dar processo aqui pro teu podcast, né? Que você gentilmente está me recebendo. E tem um pastor aí que eu posso dizer que ele é da Assembleia de Deus e ele é muito famoso, é um dos mais famosos. Com toda certeza você aí que está me ouvindo vai saber quem é esse pastor, mas eu não vou citar o nome. Que eu gosto dele na questão humana dele, na questão política, na questão filosófica. Mas infelizmente no campo espiritual, esse pastor ele foi um instrumento nas mãos do inimigo. Eu posso dizer claramente que ele foi um instrumento na mão do inimigo para poder mundanizar a Assembleia de Deus, né? Porque lá no passado, eu sou de uma igreja um pouco mais rígida. Sim, sim. Lá no passado, nós éramos maioria, né? Então o ímpio, ele se convertia de seus pecados, entrava na igreja e modificava a sua vida. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que usa droga, não usa mais. E o que acontece? A partir do momento que abriram essas igrejas, que começaram a facilitar a vida do pecador, o pecador, ele entra pelas portas da igreja e continua pecando e muitas vezes sendo aceito na igreja, como nós temos visto nos dias atuais, muitas pessoas, nada contra homossexuais, nada contra lésbicas, muito pelo contrário, são almas preciosas para o Senhor e que precisam se arrepender dos seus pecados para herdar a salvação eterna. Então muitas igrejas hoje em dia estão trazendo esse público, que nós devemos sim trazer o público LGBT para dentro da igreja, devemos sim para ouvir a palavra de Deus, mas infelizmente nós temos visto igrejas aceitando e dando comunhão para pessoas vivendo uma vida de pecado. Então, se ela está ali dentro da igreja, sendo aceita com seu pecado dentro da igreja, por uma liderança teoricamente espiritual, um pastor, passando a mão na cabeça nos pecados daquela pessoa,
Quando que ela vai se converter e se arrepender dos seus pecados, uma vez ela tendo seus pecados aceitos dentro da igreja? Nunca. Então isso é muito perigoso, Jader. Permita-me dizer também. Por quê? Porque hoje em dia, a pessoa lá fora, ela olha para essas duas igrejas. A igreja que permite o pecado dentro dela e a igreja que permite o pecador dentro dela, mas que ele deve se arrepender, reconhecer os seus erros, se arrepender, né, para viver uma vida santa, porque Jesus, ele disse, sede santo como eu sou santo. Então, isso faz uma confusão tremenda na cabeça daqueles que estão fora da igreja. Porque a quem seguir? Ao Jader, que prega o evangelho genuíno e verdadeiro, ou esses pastores aí dessas igrejas de porta larga que aceitam fornicadores, adúlteros, idólatras, né? Então, infelizmente, esse pastor, que eu não vou citar o nome, né, para não tomar processo nem trazer um processo aqui pro teu podcast, ele foi, infelizmente, um instrumento para poder mundanizar a Assembleia de Deus. E hoje, recentemente, eu vi um vídeo dele reclamando de algumas igrejas que estão mais mundanas do que a dele. Ou seja, é o que eu te falei aqui. Ele usou dessa estratégia para atrair as pessoas para lá e hoje outras igrejas estão usando de estratégia mais mundana do que a dele e ele está perdendo membros e hoje ele está reclamando dessas igrejas e não olhou, não Sim. botou a mão na consciência de ver que ele já fez. O estrago que ele fez lá atrás. Infelizmente, assim, a gente tem vivido dias complicados, assim, porque a igreja, assim, hoje eu tenho 34 anos, né, e eu passei por essa transição, né, de igreja branca e igreja preta. Nada contra, até porque a minha igreja também é a parede preta. Na verdade, a minha é meio a meio, né? Mas o problema tá aí, é que as pessoas elas acham que só vai ser crente se tiver uma música muito moderna, um jogo de luz, a parede toda preta, carnaval dentro da igreja, o funk gospel. Então, assim, eu fico pensando, cara, na igreja da minha avó não era assim. E era uma igreja abarrotada, cheia de gente, todo mundo vivo ali cantando. Isso. E, sim, cadê os milagres? Exatamente. Você tocou num ponto, mais uma levantada de bola aqui, que o negócio tá ficando bom, hein? Tô gostando do podcast que você aí tá me dando oportunidade para poder falar aquilo que eu gosto de falar, né? Porque eu recentemente falei com um jovem lá da igreja, né? Talvez ele esteja até assistindo o podcast, né? Que ele veio de uma outra igreja, né? E anteriormente ele também era de outra igreja. E eu te disse no início que lá na igreja é um pouco mais rígida, né? Sim. E ele chegou lá e algumas coisas lá na igreja, ele meio que, poxa, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem, poxa, isso aqui não concordo. E eu disse pra ele, olha, vamos lá. Porque ele me disse o seguinte, aonde na Bíblia está dizendo que não pode determinada coisa? Falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, eu prefiro ficar com aquilo que eu aprendi. Porque lá no passado, é o que você disse aí na igreja da tua avó, o mudo entrava mudo e saía falando. O aleijado entrava aleijado e saía andando. Sim. O morto, eu já ouvi um caso lá na Igreja Assembleia de Deus em Bento Ribeiro, na Rua Conde de Resende, que é a matriz do nosso Ministério MIB, que teve uma oração, uma consagração, e trouxeram uma criança morta. Sim, já ouvi falar desse testemunho. Olha aí. Sim, a criança estava morta no hospital, a mãe correu com a criança porque já não tinha mais jeito, e ela pensou, poxa, vamos levar a minha filha para enterrar. Ela saiu nos braços com a criança, correu para dentro da igreja, lá na Conde de Resende, Sim. no meio da oração, desesperada com a criança já morta. Não tinha mais vida na criança. Não era algo que a criança estava passando mal, e que acontece às vezes, a criança passou mal e Deus entrou miraculosamente e a criança foi restabelecida, mas ela estava morta. E o pastor Aço, saudoso pastor Aço, que já não está mais entre nós, ele mandou traz a criança, botou lá no chão, fizeram uma oração e a criança ressuscitou. A criança que estava morta ressuscitou. Então, eu costumo dizer, quando alguém questiona essa questão aí do caminho um pouco mais estreito, eu costumo dizer, cara, eu prefiro o quê? Copiar o mundo ou copiar essas igrejas que deram certo? Eu costumo dizer o seguinte, um ditado, time que está ganhando não se mexe. Então, eu nasci e fui criado no Evangelho, numa igreja bem rígida, onde havia muitos sinais, maravilhas, prodígios, Sim. que aconteciam, pessoas às vezes com câncer, né, desenganado pela medicina, então Deus intervia numa oração, através de uma oração, através de uma palavra profética de alguém, né, e a pessoa era restabelecida da sua enfermidade. Então, eu tenho visto essa passagem de bastão da geração passada, dos nossos pais, passando para a nossa geração. E eu vejo isso com muita preocupação, né? Não que
nós não devemos ser tão rígidos a ponto de que uma pessoa não possa entrar dentro da igreja. Não é esse caso, mas tem questões que são inegociáveis. O pecado é inegociável com o pecado. Se o pecador ele entra na tua igreja, você deve recebê-lo de braços abertos, que é isso que nós fazemos lá na nossa igreja. Um pecador, quando ele entra pelas portas da igreja, ele é totalmente acolhido, e a partir do momento que ele entra, tem um encontro com Deus, aí ele já é bem doutrinado para poder abandonar as suas velhas práticas. Porque Sim. o evangelho de Cristo ele é novidade de vida. Se não houver uma transformação, se não houver uma mudança drástica de vida, de outrora ele vivia e agora no evangelho ele mudou completamente, se não houver isso, o próprio ímpio vai olhar para aquele crente e vai falar, poxa, Não adianta nada eu entrar e permanecer do mesmo jeito. ele está na igreja, mas está fazendo tudo aquilo que ele fazia Sim. no mundo. E é até pior, porque dá um mau testemunho e acaba muitas das vezes afastando aqueles que estão fora, porque vê um mau testemunho de um crente e acaba criando resistência no ímpio por ver o mau testemunho de um crente. Então, a pergunta que o Maurício fez é uma pergunta muito boa, Maurício. A resposta para a tua pergunta é o seguinte: como prender os jovens na igreja nos dias atuais? É uma tarefa muito difícil, Jader, porque é uma concorrência até desleal, tanto com o mundo, quanto com essas igrejas, podemos dizer aí, que aceita tudo. Daqui a pouco estão fazendo, já tem, daqui a pouco não, já tem, igrejas que aceitam casais homoafetivos. Sim. Mesmo a Bíblia condenando. Eu não posso fazer nada se a Bíblia condena a homoafetividade. Eu não posso fazer nada. Esse é o evangelho. Se nós quisermos criar uma outra religião, aí cria-se uma outra religião que se exclui essa isso. parte. Mas a Bíblia, ela é taxativa e clara ao dizer que os afeminados não herdarão no reino dos céus. Então, uma vez um casal homoafetivo entrando na igreja, ele deve ser muito bem acolhido, mas ele deve ser orientado, deve aprender com a palavra de Deus que aquela prática que ele vive, ela é errada e ele deve abandonar. Porque se Jesus voltar, ele morrer naquela condição, ele infelizmente vai para o inferno. Então, Maurício, a resposta para a tua pergunta é a seguinte: só existe uma coisa que prende o jovem na igreja. Como você disse, não é carnaval gospel, não é balada gospel, é a presença de Deus. A presença de Deus, ela tem o poder de travar o jovem na presença dele de tal forma que um jovem que estava no mundo desviado, fazendo loucuras, coisas absurdas, ele vem para Jesus, tem um encontro verdadeiro com Cristo, assim como Paulo teve um encontro com Cristo, assim como eu também tive, e o jovem é mudado, tem sua vida transformada, e a partir do momento que ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, ele começa a frutificar nos caminhos do Senhor e começa a gerar mais frutos. Sim. E através daquele jovem, outras vidas vão se chegando a Deus. Então, Maurício, a resposta para a tua pergunta, no meu ponto de vista, e segundo a Bíblia, da qual eu creio, é a presença de Deus que tem o poder para travar, para manter os jovens firmes na igreja, nos caminhos do Senhor. Exatamente. E você falou uma parte muito interessante que eu sempre bato aqui, né? Os pecadores, eles são sempre muito bem aceitos dentro da igreja. Mas a gente tem que ter um certo tipo de cuidado de aceitar em uma totalidade e concordar com a prática. São coisas totalmente diferentes. Eu posso te aceitar, mas não concordo com as suas Isso práticas. aí. Agora vamos bater no outro lado, né? Eu gosto, pau que bate em Chico, bate também em Francisco. Isso é um ditado que minha mãe sempre disse. Tem muitas igrejas por aí, né? Aquelas igrejas mais ortodoxas, né? Que vê o pecador, né? Entra um pecador na igreja e já vem condenando ele ao inferno. Para que eu vou condenar ele ao inferno se ele já sabe que está indo para o inferno? Então você deve recebê-lo de braços abertos. Você não pode pegar um pecador e jogar uma palavra para ele que vai afastá-lo mais ainda de Deus. Simplesmente então, nomeá-lo como pecador e acabou. Vai ficar aí e acabou. Condená-lo à perdição eterna. Não. Você tem que fazer com que ele se achegue aos caminhos do Senhor. Eu vou dar um exemplo lá na igreja. Quando alguém chega lá, principalmente jovem, né? A gente recebe de braços abertos. Eu costumo a tentar envolver de todas as formas ele na obra de Deus para ele pegar um gostinho das coisas de Deus e algumas coisas que possam estar erradas naquele jovem, a gente começa a ir podando para que ele possa perceber e comece a modificar a sua rota. Mas se você pegar na cara dele e jogar uma palavra ali sem sabedoria num jovem ou num adulto, você vai afastar ele mais ainda da presença de Deus. Então, eu creio que esse não é o intuito do Evangelho. O Evangelho, ele veio para aproximar as pessoas mais de Deus. É claro, como você disse aí muito bem, com um cuidado para que
esse abraçar aí do pecador não se transforme em uma aceitação para os seus pecados, porque senão ele vai ficar ali eternamente com seus pecados. Sim, exatamente. Você falou num ponto importante também sobre dor, né? Porque às vezes eu tenho a impressão de que, tipo, assim, meu senso de justiça aqui, tá bom? Não sou Deus, mas às vezes pô, Deus, será que pega e esmaga ele e mostra que o Senhor tem força e poder? E às vezes não é o que acontece. Mas contigo foi um pouco diferente, né? Voltando um pouco o nosso assunto, você estava num momento um pouco rebelde da vida e chegou um dia que Deus falou que assim, ó, desce do cavalo porque assim como eu fiz lá atrás com Paulo, hoje eu vou fazer contigo. Conta pra gente um pouquinho da sua história, o que aconteceu contigo naquele dia. Então, esse é um momento, Jade, que ele me emociona um pouquinho, né? Porque mesmo tendo sido criado no Evangelho, tendo exemplos de fidelidade a Deus na minha casa, né? Eu fui e saí da igreja. E o que acontece? Eu lembro que numa quinta-feira, num culto, ali na igreja da rua Florianópolis, né? Meu pai pregou naquele dia. E o interessante é que mesmo desviado do caminho de Deus, eu gostava de ir para a igreja, porque eu tinha uma falsa sensação de que se eu estivesse indo para a igreja, talvez de alguma forma, mesmo estando desviado do caminho de Deus, de alguma forma Deus teria alguma misericórdia de mim e me levaria para o céu caso ele voltasse. Ou caso eu morresse. Então eu tinha essa falsa percepção, né? De que eu indo ali eu estaria seguro, né? E também, o Jader, o que aconteceu? Eu era muito usado pelo inimigo para poder ir para a igreja e retirar os jovens de dentro da igreja. Que isso? Como foi isso aí? Então, vou te explicar. Não satisfeito, o inimigo satisfeito em ter me levado para o mundo, em ter me tirado de dentro da igreja, ele começou a me usar como instrumento para poder, através da minha vida, infelizmente, tirar muitos jovens do caminho de Deus. E eu ia ali para a igreja da Florianópolis e chegava para o jovem, eu até usei o nome do Mário Jorge no meu vídeo do testemunho, e eu falava, pô, Mário Jorge, vamos ali, rapaz, vai ter um carnaval, vamos beber, aqui você não pode nada na igreja, vamos conhecer umas meninas ali, vamos fazer tudo que você não pode aqui você não pode nada. Você não pode fazer nada. E eu era usado pelo inimigo para botar essa pulga atrás da orelha nos jovens e adolescentes da igreja, botar uma curiosidade do inimigo para que eles pudessem vir atrás de mim para poder sair do caminho de Deus. Inclusive, no vídeo do meu testemunho, o Mário Jorge, esse Mário Jorge que eu citei, ele até comentou, ele falou, poxa, Marquinhos, eu lembro daquele tempo, etc, mas não se culpe por eu ter saído da igreja, porque não foi você exatamente, mas é óbvio que foi influência minha. Pode não ter sido completamente eu, mas eu fui um dos influentes que acabou influenciando ele. Então, teve um outro caso também que aconteceu, e isso aí é uma lembrança que eu lembro que é muito ruim, né? Mas são coisas que servem de aprendizado para nós. Tinha um outro jovem chamado Lucas, que eu também ia para a igreja lá, ele era lá da igreja, né, que minha mãe congregava, e eu falei para ele, Lucas, vamos sair, vamos pro carnaval. E marquei com ele, fui pro carnaval e ele se afastou dos caminhos de Deus. E ele sofreu um acidente, Jader, até muito menos grave do que o meu, que eu vou te contar já, e ele morreu, né? E toda vez quando eu lembro dele, do Lucas, não sei se a mãe dele, a irmã Conceição está ouvindo, ou o Bruno, seu irmão, se eles estão ouvindo, mas toda vez que eu lembro dele, eu falo, poxa, meu Deus, eu sei, nós sabemos, nós que somos crentes, que uma vez a pessoa morrendo, se ela morreu sem salvação, acabou, né? Não tem mais jeito para a pessoa que morreu sem salvação. Mas eu sempre peço a Deus, poxa, meu Deus, tomara que ele tenha tido a oportunidade de voltar para o caminho de Deus. Porque ele sofreu um acidente, ele ficou internado por algum tempo. Então talvez ali no hospital, alguém pregou para ele, alguém falou para ele, a própria mãe, os parentes que visitaram, o pastor que visitou, talvez ele ouviu ali a palavra de Deus e voltou para o caminho de Deus. E eu ficaria muito feliz de chegar lá no céu e de repente encontrar com o Lucas, né? Porque eu costumo dizer que caso ele não tenha encontrado a salvação, essa é uma alma que eu de alguma forma vou dar conta dela, porque eu fui usado por Satanás para poder tirá-lo da igreja. Então, Jader, numa quinta-feira, lá voltando pro testemunho, numa quinta-feira meu pai pregou e ele fez o apelo, né? Ele, após a pregação, ele fez o apelo e perguntou, alguém aqui quer vir para Jesus, quer voltar para o caminho de Deus? E eu falei, meu pai tá jogando indireta para mim, porque ele sabe que eu tô fora do caminho de Deus, só que eu era uma pessoa muito rebelde e tinha um coração muito duro. E eu falei, eu não vou.
pode ficar fazendo apelo, falei comigo, né? Pode fazer um apelo até meia-noite que eu não vou. E meu pai começou a cantar aquele louvor da harpa, né? Eu vou cantar só um trechinho dele aqui. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Aí meu pai fez o apelo cantando esse louvor. Em dado momento do apelo, eu fui tocado por Deus e senti vontade de ir lá na frente e voltar para o caminho de Jesus. Eu fui muito tocado pelo Espírito Santo, muito tocado mesmo. Mas só que o inimigo me travou de tal forma no banco que eu não consegui levantar. E foi uma briga muito grande. O Espírito Santo tocando no meu coração, o inimigo me travando no banco, né? O meu ego também falando alto, porque era meu pai que estava fazendo apelo, e eu não queria dar o braço a torcer pro meu pai. E meu pai fazendo apelo e falando, olha, pode ser tua última oportunidade, talvez Jesus pode voltar hoje, você se morrer fora dos caminhos do Senhor, você vai pro inferno, ou então se você morrer sem salvação, você vai pro inferno, volte para Jesus, hoje pode ser tua última oportunidade. E meu pai insistiu muito naquele apelo. E teve dado momento que eu estava no banco, eu queria levantar, e eu fiz como... Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tentei levantar para poder ir. No meu entendimento, eu tinha feito e levantado, mas eu fiquei travado no banco. O inimigo me travou. E eu não fui. E de tanto demorar ali o apelo, meu pai entregou a palavra ao pastor, foi encerrado o culto na quinta-feira. E no sábado posterior, quinta, sexta, sábado, 2 dias depois, eu sofri um grave acidente de moto, né? Eu tava com um rapaz que era meu cunhado na época e fomos para uma festa ali perto do tanque, né? Perto da Taquara, tanque ali. Sim. E bebemos ali, bebida alcoólica, tava de moto, um comboio, vários colegas, né? De moto. Eu chamo colegas porque não eram amigos. Porque você vai entender o porquê de que eles não eram amigos, né? Aí fomos para aquela festa, retornando daquela festa, ali na rua principal da Praça Seca, na Cândido Benício, tem uma igreja universal na Rua Baronesa. E a gente tava ali na Rua Baronesa para poder atravessar, porque seguindo a Baronesa ali, aí você seguia e chegava ali na Rua Urucuí, ali perto da comunidade da Chacrinha, da onde eu morava. Aí ali no sinal, a gente tava parado, em dado momento, o sinal fechado, tinha um carro vindo muito distante, e o rapaz que estava pilotando a moto, ele pensou que dava tempo de avançar o sinal. E nisso que ele foi avançar o sinal, a moto morreu. E quando a moto morreu, veio um carro freando na nossa direção. Ele estava em alta velocidade. Você estava na garupa? Na garupa, exatamente. Aí ele veio freando. Daqui a pouco ele bateu na frente da moto. Quando ele bateu na frente da moto, eu fui arremessado para a pista oposta lá da Cândido Benício, da principal. E o policial, que ele viu o acidente, eu fui assim arrastando no asfalto. Inclusive eu tenho uma marca aqui nas minhas nádegas até hoje. Ficou tudo preto, porque eu fui arrastando no asfalto. E nisso que eu fui arrastando no asfalto, veio um carro na minha direção. E eu tava sentado, né? O carro bateu com tudo. Meu Deus! Estourou o meu rosto. Tanto que eu quebrei o maxilar. E meu irmão que me viu, ele disse que a minha boca tava aqui embaixo. Porque o que prende a nossa boca aqui é o maxilar. Uma vez ele quebrando o maxilar, fica solto, né? Então, aquele carro bateu com toda a força no meu rosto, né? Outros carros passaram por cima de mim. E o policial que estava ali na guarida, que tem ali na Praça Seca, ele contou para minha mãe e pro meu irmão que ao ver o acidente, ele viu o ônibus Caxias Freguesia vindo na toda velocidade, né? Atrás dos carros que estavam passando por cima de mim. E ele viu que o Caxias Freguesia ia passar com a roda em cima da minha cabeça. E quando ele viu que a roda ia passar por cima da minha cabeça, ele virou o rosto para não ver, né, a cena, né? E quando ele virou o rosto, o Caxias Freguesia passou e ele correu para lá. Quando correu, minha cabeça estava lá intacta. O motorista ali, né, eu creio que foi Deus, mas ali no reflexo ele tirou um pouquinho e a roda do ônibus passou raspando aqui na minha cabeça. E eu fiquei por volta de 1 ano e meio sem cabelo nessa região aqui. Porque a roda passou quente e acabou tirando o cabelo aqui e eu fiquei sem cabelo por um bom tempo, né? E nisso que eu caí, ali na Praça Seca, num dia de sábado, né? Vários carros me atropelaram. O rapaz, que era meu cunhado na época, ele ligou a moto, levantou e foi embora. Ele omitiu o socorro. Meu Deus. Omitiu o socorro. Até porque estava sob efeito de álcool também, né? Exatamente. E ele alega também, depois, posteriormente ele disse, que foi porque a moto não era dele e ele não tinha documento, ele não tinha habilitação, documento de habilitação. E também o nervosismo, né? Ele fugiu e a partir desse momento que o carro bateu no meu rosto, eu já desmaiei. E desmaiado, eu ouvia tudo, né?
eu ouvia tudo desmaiado. Eu comecei a ouvir uma gritaria, o rapaz tá morrendo, chama a ambulância, chama o SAMU. E pessoas gritando, começou a gerar um alvoroço. Vai atrás dele, ele matou o garoto. Certamente o pessoal estava se referindo a ele. Vai atrás dele porque ele fugiu, né? E nisso, rapidamente eu comecei a ouvir um barulho de ambulância. E o pessoal começou a falar, chama a ambulância, manda parar, manda parar. Porque a ambulância, ela estava indo fazer um outro atendimento na Taquara. E vendo ali a cena, o pessoal acenando para a ambulância parou e me atendeu. E quem foi que me atendeu, Jader? Foi, eu sei disso porque minha mãe e meu irmão conversaram com ela. Foi a sargento Ana Botafogo, do Corpo de Bombeiro ali do Campinho. Inclusive, eu queria aproveitar essa audiência, ô Jader, para tentar de alguma forma que esse vídeo possa chegar, você aí que está assistindo, compartilhe esse vídeo, né? Mesmo você que vai assistir posteriormente, né? Que vai ficar aí no canal aqui no podcast, compartilhe esse vídeo para que de repente esse vídeo chegue até essa sargento Ana Botafogo, lá do Corpo de Bombeiro do Campinho. Porque eu creio que Deus, ele teve misericórdia da minha vida, porém ele usou essa mulher para poder dar aquela assistência, fazer os primeiros socorros ali em mim. E não só foi o primeiro socorro, né? Minha mãe e meu irmão contam que ao me socorrer, isso eu lembro de ouvir, ela me colocou na ambulância e eu lembro de ouvir uma discussão entre ela e o motorista da ambulância. Porque o motorista da ambulância, ele queria me levar para o Carlos Chagas, que é ali em Marechal Hermes, que é o hospital mais próximo do onde foi o acidente. E ela gritando com ele, né, falando asperamente com ele para levar para o Hospital Salgado Filho no Meia, que é um hospital que na época era referência na questão de trauma. Então ela estava preocupada em me levar para o Meia. E ele dizendo que não ia dar tempo, que eu ia morrer, não ia dar tempo de chegar lá. E ela dizendo, não, vamos levar ele lá pro Meia, porque lá tem assistência. Se ele chegar no Carlos Chagas, ele vai morrer ali sem atendimento. Então Deus usou muito ela. E quando chegou ali naquele hospital, meu irmão e minha mãe contam que ela saiu correndo atrás dos médicos, gritando, chamando, cadê o maqueiro, leva ele logo para fazer uma ultrassonografia, para bater um raio-x. E gritando lá para chamar o cirurgião, porque na época... No dia estava sem cirurgião naquele momento e acabou que, não sei se ligaram pro cirurgião que estava em casa e rapidamente apareceu um cirurgião. Então ela fez além do trabalho dela. É isso que diferencia um bom profissional. Porque o profissional que é apenas um profissional, ele vai fazer o seu trabalho. Só o básico ali. Às vezes até com maestria. Ela poderia ter me deixado ali no Hospital Salgado Filho e ido embora para socorrer outras pessoas. Mas ela comprou a briga. Ela entrou lá no hospital e começou a chamar as pessoas para poder me atender, né? E entrando naquele hospital, eu fui levado diretamente para o centro cirúrgico, né? E eu abri aqui, daqui até aqui embaixo, e perdi um rim, perdi o baço, perdi um terço do fígado, fiz traqueostomia, drenei as duas partes. Eu tô vendo que você tem uma marquinha aqui também. Isso. Você falou que foi ela que fez, né? Isso. Com a caneta Bic, né? Isso. Ela fez o furo na ambulância, né? Porque eu tava com um trauma muito grande na face e eu não tava conseguindo respirar, né? E foi através desse furo aqui na traqueostomia que eu voltei a respirar. E drenei os dois tórax, tive derrame pleural, derrame facial, parada cardíaca, parada respiratória e 3 pneumotórax. Meu Deus. Foi muito... Em algum momento você desligou, eles tiveram que te reanimar ali ou não? Apesar de tudo, correu tranquilo ali? Então, minha mãe conta que foi em torno de 8 horas de cirurgia, né? Eu perdi todos esses órgãos e após a cirurgia, eu fui levado para o CTI e me colocaram lá no leito 2 do CTI. E após isso, foi dando outras hemorragias internas, né? Na medida que dá uma hemorragia interna, você tem que retornar para o centro cirúrgico para poder abrir novamente e avaliar onde está a hemorragia interna para tentar tratar, né? E nisso, se passaram alguns dias, né? Inclusive, o Jader, eu quero contar a história dessa fotografia que tem minha no leito lá no CTI. Num determinado dia lá, minha prima, chamada Mary, que é a mãe do Lucas, esse que eu era muito colado com ele, que eu considero ela como a segunda mãe, né? Ela foi me visitar. Ela tinha uma câmera fotográfica e ela resolveu levar aquela câmera, segundo ela, para poder registrar uma foto minha e guardar de recordação. Só que, se você parar para pensar, quem é que vai guardar de recordação uma foto de alguém naquela situação quebrado no leito de CTI? Certamente foi Deus que usou a minha prima, sem ela perceber, que na época ela nem crente era, usou ela para poder tirar essa foto para que hoje eu pudesse não só testemunhar e falar, mas como mostrar a imagem. Porque uma coisa é você falar uma determinada situação,
falar de um testemunho, outra coisa é você mostrar uma imagem deitado na cama, no leito, né, do CTI. Então Deus usou a minha prima para poder tirar essa foto, e hoje eu utilizo essa foto por onde eu passo pregando o evangelho. Eu levo essa foto comigo para mostrar para as pessoas, para gerar um impacto, porque realmente a foto é bastante impactante e esse testemunho é impactante, então eu levo ela para onde eu vou. Inclusive minha mãe tem 2 dela que ela imprimiu colorido, e onde minha mãe vai, ela leva lá, eu plastifiquei para ela, e ela conta também o testemunho do que aconteceu na minha vida, né? E voltando à situação, teve um determinado dia que deu mais uma hemorragia interna. E o médico chegou, o doutor Alexandre, que era o chefe do CTI lá do Salgado Filho, ele chegou para minha mãe e falou: olha, dona Edileuza, a senhora, infelizmente, o teu filho está numa situação muito grave, né? Tudo que nós podíamos fazer por ele, nós fizemos. Inclusive, chamaram um psicólogo para falar com a minha mãe, porque a assistente social ali do Salgado Filho é a Luciene, que ela até se aposentou agora, e ela é mãe da minha cunhada. Caramba. Então, a Luciene chamou meu irmão e falou: Davi, olha só, os médicos, eles estão muito preocupados com a sua mãe. Por quê? Porque ela está muito confiante de que teu irmão vai sobreviver. Infelizmente, a perspectiva que nós temos aqui, que foi passada para nós, é que ele não tem expectativa nenhuma de vida. Então, sua mãe está confiante de que ele vai sobreviver. E eles estão preocupados de quando ele vier a morrer, dela tomar um baque muito, muito forte, abalar o emocional dela. Aí meu irmão falou: eu também estou percebendo isso, né? Já estava praticamente todo mundo conformado com a minha morte, menos minha mãe. Minha mãe é uma mulher de muita fé mesmo. Se um dia você conhecer a minha mãe, Jader, você vai ver que é uma mulher de muita fé. Eu, aqui na Terra, nunca vi ninguém com a fé da minha mãe. Então, minha mãe estava confiante de que eu não morreria. Aí, a Luciene chamou o psicólogo para poder conversar com a minha mãe. E chegando lá no CTI, o psicólogo chamou minha mãe de lado e falou: olha, dona Edileuza, o seu filho, a senhora está com muita expectativa de que ele vai sobreviver, mas infelizmente nem tudo é como a gente quer. E as perspectivas aqui que os médicos passaram é de que teu filho não tem expectativa nenhuma de vida. E a senhora tem que começar a se preparar, começar a aceitar a partida dele, porque a vida é feita de momentos ruins. E ele tentando convencer a minha mãe a aceitar a minha partida. E minha mãe, ela virou para ele, né, com muita sabedoria de Deus e autoridade de Deus, e ela perguntou para aquele psicólogo: olha, você tem estudo, não tem? Ele tem, eu tenho faculdade de psicologia, tenho doutorado, mestrado. Aí ela falou: olha, eu não tenho estudo quase nenhum, eu estudei até a 4ª série. Porém, deixa eu só te fazer uma pergunta, você me responde com toda a sinceridade. Ele falou: não, pode falar, dona Edileuza. E ela perguntou para ele: olha, se você tem uma grande quantia em dinheiro, você vai viajar e deixa essa grande quantia em dinheiro na mão do seu melhor amigo, que você confia muito nele, você vai viajar preocupado com o teu dinheiro ou vai viajar tranquilamente? Aí o psicólogo respondeu para ela: olha, dona Edileuza, com certeza eu viajaria tranquilo porque eu confio nesse meu amigo. Aí minha mãe respondeu para ele: pois bem, o meu filho é tudo que eu tenho, está nas mãos do meu melhor amigo, que é Deus, e meu filho não vai morrer porque Deus está tomando conta dele. Aí o psicólogo, né, ficou meio acanhado assim e se retirou. Na medida que ele se retirou, o médico, o doutor Alexandre, voltando a ele chamou minha mãe e falou: olha, dona Edileuza, a senhora vai para casa, que teu filho ele teve mais uma hemorragia interna, e infelizmente nós vamos ter que levar ele novamente para o centro cirúrgico para nós podermos avaliar aonde está essa hemorragia interna, e toda vez que a gente conserta, retorna para ele com ele para o CTI e ele dá uma nova hemorragia interna. Então nós vamos lá levar novamente para poder verificar o que aconteceu. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei ao todo 13 dias. A história foi tão forte, mas foi pouco tempo. Caramba, 7 dias em coma no CTI. Aí naquele dia, ele falou que ia voltar comigo pro centro cirúrgico e falou pra minha mãe poder ir pra casa pra poder preparar o funeral. Pra retornar, já vai preparando lá a funerária. Mas porque você estava se agravando os problemas ou você permaneceu ali numa linha tênue? Não, tava piorando. A minha situação tava cada vez piorando, né? Porque, não sei se alguém aqui, alguma pessoa que está assistindo de casa tem algum conhecimento na área de medicina, e não pode ficar te abrindo toda hora. Sim, né? Sim. E na medida que eles abriam, resolviam o problema, retornava piorava um pouco mais. E dava hemorragia interna. Então, não pode ficar operando uma pessoa que está no estado grave toda hora, né? A própria operação, a cirurgia, pode fazer com que a pessoa venha a óbito, né? Então, minha mãe virou para ele com a autoridade de Deus e falou: olha, doutor Alexandre, o senhor manda aqui no CTI, mas quem manda na vida do meu filho é Deus, e meu filho não vai morrer. Aí o doutor Alexandre falou: olha, eu não acredito em Deus,
eu acredito no meu trabalho, na medicina. E tudo que a gente podia fazer pelo teu filho, nós fizemos. Então a senhora vai para casa e já pode preparar a funerária, que infelizmente teu filho, pelo que a gente tá vendo aqui de hoje, ele não passa. Aí minha mãe disse para ele, ó Tomé, quando meu filho levantar dessa cama aqui, desse leito, você vai ver a glória de Deus na vida dele. E ele deu uma risadinha zombando da minha mãe, né? Porque ele se sentiu afrontado com aquela palavra pesada que minha mãe falou. Claro. E minha mãe foi embora. Na medida que minha mãe foi embora, eu ouvia tudo em coma. Tudo? Tudo. Uma pessoa que está em coma, ela ouve tudo. Ela pode não ter reação nenhuma. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar alguém, algum parente, algum amigo em coma, né? E se você aí que está ouvindo for visitar alguém que estiver em coma e estiver afastado do evangelho, essa pessoa, nunca tiver estado nos caminhos do Senhor, pode pregar o evangelho, porque a pessoa, ela ouve tudo. Ela pode não ter reação, mas ela ouve. Porque eu ouvia tudo. E na medida que minha mãe se retirou, que o médico falou para ela, ele chamou 2 enfermeiras para poder retirar o meu aparelho da traqueostomia que eu estava respirando. E eu ouvi ele falando. Ele falou, olha, esse rapaz do leito 2, que eu fui descobrir que o leito 2 era eu depois que eu acordei. Esse rapaz do leito 2 pode retirar o aparelho dele, que eu já falei com a mãe dele, a família já está comunicada, eles já vão preparar o funeral. Na medida que ele falou aquilo, eu ouvia tudo, mas não tinha reação. É como num sonho, que muitas das vezes você não tem reação nenhuma no sonho, né? Aí eu ouvi, uma das enfermeiras, vieram 2, pela percepção auditiva, né? E uma das enfermeiras falou para outra, falou assim, olha, esse rapaz, ele não só destruiu a vida dele, destruiu a vida da família dele, também destruiu a vida da mãe dele, coitada. Porque a mãe dele está confiante de que ele vai sobreviver, e quando ela receber a notícia da morte dele, ela vai ser um baque muito forte para ela. E a outra enfermeira virou para ela e falou, olha, essa geração não está preocupada com família não. Eles não pensam no dia da manhã, eles só pensam no agora, só pensam em farrear, só pensam em curtir. E você ali ouvindo tudo isso? Ouvia tudo, mas não tinha reação nenhuma. É igual as pessoas falam, mas você não tentou ali se levantar? Não, porque eu não tinha reação nenhuma, é como num sonho. Você está ouvindo tudo aquilo, mas é um sonho, né? E na medida que elas se aproximaram para poder retirar o aparelho, eu tomei como se fosse um choque de um desfibrilador no meu peito. Mas não foi ninguém que botou desfibrilador. Elas não. Tá. Não foi ninguém, foi Deus. Na medida que ela tirou o aparelho, eu tomei um choque e sentei na cama. Sentei. Quando ela retirou o aparelho? Retirou o aparelho. E quem conhece da medicina sabe que uma pessoa que é submetida ao suporte ventilatório, que é chamado, né? Ao respirador, ventilador pulmonar, ela não está mais respirando por conta própria. E o respirador, ventilador pulmonar, ele faz a função que o pulmão da pessoa já não está mais fazendo. Então, na medida que alguém retira o aparelho, a pessoa rapidamente ela vem a óbito. Porque ela vai ter uma parada respiratória, parada cardíaca, e rapidamente ela morre. E na medida que ela retirou o aparelho, eu sentei. Quando eu sentei, uma das 2 caiu para trás, tomou um choque tão grande que ela caiu desmaiada, e a outra começou a gritar, doutor Alexandre, tá acordando, tá acordando, tá acordando. E foi uma gritaria muito grande. E eu não sabia que eu tinha sofrido acidente. Eu não sabia. Eu acordei como de um sonho, sentei naquela cama, um monte de aparelhos ligado a mim, a traqueostomia aqui, o tubo, e eu comecei a ficar desesperado, porque eu não sabia onde eu estava. E naquele momento que eu acordei, eu pensei que eu tinha sido sequestrado. E igual cena de filme, sim. Não lembro de ter caído de moto, carro ter passado por cima, não lembra de nada, né? Nada, eu não lembrava de nada. Meu Deus. Eu fui lembrar praticamente um mês depois, né? Porque eu tive uma pancada, um traumatismo craniano que o médico, depois que eu acordei, ele falou, olha, você não vai lembrar agora do que aconteceu, mas aos poucos sua mente vai voltar e você vai relembrar todo episódio do acidente. Então, eu não sabia de nada do que tinha acontecido. E eu vendo a minha barriga aberta, eu sempre ouvia na televisão de a máfia de órgãos, né, de sequestro, tráfico internacional de órgãos. Então eu olhei aquilo, um monte de camas assim, pessoas em outros leitos também entubadas, né? Ali eu olhei aquilo tudo, eu falei, eu tô em algum laboratório, arrancaram meus órgãos e a minha barriga aberta. Não sei se você permite eu abrir aqui para mostrar a cicatriz. Sim, claro. Vou mostrar a cicatriz aqui rapidamente. Eu gosto de mostrar, aqui ó, abriu daqui até aqui embaixo. Então, na medida que eu olhei, um monte de pontos sendo aqui na minha barriga, um monte de aparelho ligado, eu comecei a ficar desesperado. E a única coisa que eu queria naquele momento, que eu acordei, era tentar me desvencilhar daquele local. Entender o que estava acontecendo contigo ali, e tentar né? sair, né?
E na medida que ela gritou, que ela começou a gritar que tá acordando, aí que eu me desesperei mais, porque eu pensei, poxa, por que eles estão gritando? Por que ela tá gritando, meio que chamando gente? Começou a vir um monte de gente, maqueiros, enfermeiros, médicos, para poder me segurar. Aí que eu me desesperei mais ainda, porque eu achei que realmente eu estava num local que estavam arrancando meus órgãos, né? Aí eu comecei a me desesperar, comecei a arrancar um monte de coisa que estavam em mim, né? Quem já teve acesso à foto pode ver um monte de tubos ligados a mim. Então eu comecei a retirar e mexi aqui na tracostomia, desesperado, tentando levantar, e começaram a me agarrar, me forçando para trás na cama de novo para deitar. E na medida que eu fui fazendo força, eu apaguei novamente. Foi certamente o médico, ele me sedou, né? E na medida que o médico me sedou, eu voltei ao coma. Dessa vez um coma induzido. Chamado, né? O primeiro coma foi um coma natural, né? Eu entrei já em coma, né, do acidente, sim. E fiquei no coma até o momento que eu acordei. A partir dali que eu fiquei agitado, ele me deu um sedativo para que eu voltasse ao coma, dessa vez induzido, para que eu pudesse me acalmar. E quando ele me deu aquele sedativo, ele conversou comigo. Ele falou: olha, Marcos, aqui é o doutor Alexandre, você está internado no Salgado Filho, no Meia. Você sofreu um grave acidente de moto. Eu preciso, Marcos, que quando a gente tirar o teu sedativo, que você fique tranquilo. Nós estamos aqui para te socorrer, para te ajudar. Sua mãe já foi avisada, ela vai vir para cá, ela deve estar muito feliz com essa notícia. E tua mãe vai vir te ver. Então, quando eu tirar o sedativo, você fica tranquilo, senão eu vou precisar te sedar novamente, né? E na medida que o sedativo foi passando efeito, né? Que eles programaram para eu acordar, eu abri os olhos e pense você com quem que eu bati os olhos. Quando eu abri os olhos no CTI, quem estava na minha frente? Pensa em alguém. Enfermeira. Não. A enfermeira não, perdão, a bombeiro que te salvou. Não. Sei. Quem estava de Teu frente... primo? Não. Quem estava de frente comigo foi aquele que fez o apelo lá na igreja, meu pai. Caramba. E quando eu abri o olho, meu pai de frente para mim, meu pai falou: meu filho, quer voltar para Jesus? Quer voltar? Levanta tua mão aí para Jesus, meu filho. Jesus fez uma obra extraordinária na tua vida. E na hora ali eu levantei as mãos pro céu, retornei com as minhas mãos cansadas, né, como eu costumo dizer. Retornei pro caminho que eu nunca deveria ter saído, né? E a partir daquilo ali, rapidamente eu fui para casa. Foi algo extraordinário. Minha mãe nem entendeu que o médico chegou no 13º dia que eu estava internado. Chegou o médico, né? E olhou assim para mim, fez uma avaliação e falou: olha, ele vai para casa. Aí minha mãe nem queria que eu fosse para casa, porque de tão grave que eu tava, como é que em 13 dias ele já vai para casa? Se recuperar tão rápido assim. Mas ficou com sequela ou não? Então. Foi para casa de boa, assim? Então, o que acontece? Segundo a medicina, se eu sobrevivesse, que foi o que foi dito para minha mãe, eu não ia enxergar, eu não ia falar, eu não ia andar mais. Por quê? Porque quando uma pessoa ela entra no hospital, tem um prontuário médico, né? Que é o seguinte: todo dia de internação, tudo que é feito naquele paciente, toda a medicação que é dada, todos os tratamentos que estão feitos são registrados naquele prontuário. Sim. E esse prontuário tem lá na minha mãe guardado, né? E foram feitas diversas sessões de fisioterapia, porque uma pessoa, mesmo que ela estiver em coma, se ela tiver movimento nos membros, tem determinados toques que o profissional da área de fisioterapia, ele dá um toque que você mexe com a perna. Então, tem lá escrito no laudo que eu não respondia a nenhum estímulo físico. Então, por isso que o fisioterapeuta, ele relatou para minha mãe que se eu sobrevivesse, eu não ia mais andar. Possivelmente eu ia ficar tetraplégico, né? Eu não teria movimento nenhum no corpo. Não ia enxergar porque meus olhos, quem viu aí o vídeo, testemunho ou a foto, viu que meus olhos estavam todos roxos. E minha mãe disse que essa foto que minha prima tirou, já tinha alguns dias eu lá no hospital. Então, já estava até melhor. É interessante, né? Aquela foto ali impactante, minha mãe disse que já estava até melhor aquela foto. Porque dias antes, estava pior. E ela disse que teve um dia que ela chegou para me visitar, minha mãe, e a enfermeira estava passando água oxigenada nos meus olhos, e meus olhos estavam para fora. Estavam para fora. Porque estourou tudo. É o chamado derrame facial, né? Que uma vez a pessoa tendo um derrame facial, ela não enxerga mais. Então, minha mãe disse que meus olhos, a bola dos olhos estava toda para fora. E a médica limpando. E minha mãe conta que eu já tinha cheiro de morto. Minha mãe disse que ela ia me visitar lá e já sentia cheiro de morto. Inclusive, teve uma vez que minha mãe foi me visitar e quando ela estava entrando, fala: não, calma aí, não vai poder entrar agora não. E toda vez que alguém vai visitar um parente no CTI e fala que não pode entrar, a pessoa logo se desespera. pensa... Exatamente. Então, quando minha mãe foi entrar ali, ela ficou aguardando, daqui a pouco saiu com os maqueiros
um saco todo preto com alguém ali enrolado. Aí minha mãe, é meu filho? Aí a enfermeira, não, ele tá lá. Ou seja, minha mãe disse que praticamente daquele CTI todos morreram no decorrer do tempo que eu passei ali. E apenas eu sobrevivi. Então foi algo extraordinário que Deus fez na minha vida, né? E eu costumo dizer, Jader, quem me acompanha na rede social, e inclusive eu também aproveito essa oportunidade para poder pedir, você aí, meu seguidor, né, que está assistindo esse podcast, se inscreve aqui no podcast, né, porque tem toda uma estrutura envolvida por trás, todo um investimento envolvido, então ajude o Aqui no Podcast a crescer, né, porque é um espaço que está sendo aberto aqui para mim, é um canal de bênção para minha vida e para muitas pessoas que estão assistindo, então eu peço para você aí que está nos assistindo que se inscreva no canal, compartilha essa live com todos os seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de família, para que, se você está sendo impactado com o meu testemunho, outras pessoas possam também ser impactadas. Sim, claro. Talvez um parente seu que está na rebeldia, um jovem, um adolescente, que está vivendo numa vida rebelde, você mãe, que talvez seu filho está passando por um momento de rebeldia, compartilhe esse vídeo com ele para que ele possa ter acesso a esse conteúdo e ele não enverede pelo caminho que eu segui, né? Sim, isso aí. Que é um caminho, assim, é um caminho eficaz, mas que nem todo mundo às vezes consegue voltar desse caminho, né? Exatamente. E assim, hoje em dia a gente prega muito nas igrejas que Deus é amor, mas acaba esquecendo que Deus também ele é fogo consumidor. Ele é um Deus de paz, sim, mas também é um Deus de guerra. E é uma coisa que a gente costuma muito brincar, né, nas igrejas e falar, você vai no amor ou vai na dor? E assim, a sua dor, cara, foi gigantesca, né? E passando metade do que você passou, às vezes um décimo, as pessoas não voltam. Exatamente. É como você falou do seu amigo, que seu amigo sofreu um acidente muito mais leve do que o seu e acabou partindo. Isso. Né? Mas aí, ok, o Marcos passa por tudo isso, chega em casa, é um novo homem, e você decide fazer o que com esse evangelho de Cristo? Que é o novo evangelho que Deus te deu, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer para quem me acompanha na rede social, e até quando eu vou pregar nas igrejas que sou muito convidado para pregar em evento de jovem, culto, festividade de jovens e adolescentes, eu costumo dizer, olha, não se escandalize com o evangelho que eu prego, que é o evangelho verdadeiro. Sim. E muitas das vezes a palavra ela vem confrontar o pecador, o pecado, né? Para que ele tenha uma mudança de vida. Então, eu costumo dizer que Deus me tirou do CTI não foi para brincar de ser crente. Não foi para. Se fosse para brincar de ser crente, ele não teria me dado a oportunidade. Sim. Às vezes eu me pego perguntando, ô Jader, o que Deus viu em mim para me dar essa oportunidade extraordinária de voltar à vida? Porque, como é o exemplo do meu amigo e muitos outros, talvez você que esteja ouvindo aí esse podcast, você pode ter algum exemplo de uma pessoa que se afastou do caminho de Deus e não teve volta, morreu sem salvação, né? É uma tristeza muito grande. Sim. Então eu fico pensando, o que Deus viu em mim para me dar essa oportunidade? E eu esqueci de relatar, Jade, e voltando um pouquinho, quando eu estava sendo operado, eu tive, eu não sei descrever o que eu tive. Eu creio que foi uma visão, não sei o que foi. Eu vou relatar o que aconteceu, né? Para que as pessoas entendam o que aconteceu naquele centro cirúrgico. Sim. Quando eu estava ali na mesa do centro cirúrgico, uma mão, ela me pegou na minha mão, eu não via nada, eu só vi uma mão. Como aqui, ó, tô vendo aqui a mão. Eu não tinha acesso a ver quem era. Eu vi uma mão. Essa mão me pegou e começou a subir comigo, daquele centro cirúrgico. Eu vendo. Em espírito ali. Isso, exatamente. E na medida que ela ia subindo, abriu-se o teto do centro cirúrgico e eu fui subindo com aquela mão. E fui muito alto, muito alto. Comecei a ver a terra e a terra se afastando para muito longe. Para muito longe, muito longe, muito longe. E na medida que eu cheguei num lugar muito alto e a terra lá embaixo, eu não entendi aquilo. E eu comecei a questionar. Não tô entendendo. E quando eu fiz esse questionamento para mim mesmo, o que isso quer dizer, né? Aí a mão apontou para a terra e na medida que ela apontou para a terra se aproximou. E quando se aproximou, eu vi uma boca de fumo. E daqui a pouco a terra voltou a ficar distante e o globo rodou e a mão apontou novamente para a terra e eu vi um prostíbulo. E depois a terra se afastou novamente e a mão apontou novamente e eu fui vendo vários lugares que tinham pecadores, né, cometendo pecados, e eu não entendi aquele apontamento de dedo, o que aquilo significava. Foi quando entrou em mim um entendimento.
Não foi uma voz que eu ouvi. Não foi uma voz que eu ouvi falando comigo. Foi o entendimento que entrou comigo, dizendo o seguinte, que Deus havia me dado essa oportunidade de voltar à vida, para que através do meu testemunho, muitas dessas vidas se achegassem a Deus. E é isso que eu faço. Eu costumo dizer, Jader, eu já ouvi termos traficantes, né? Às vezes na vida do tráfico, e dizendo, né, esses vídeos aí que correm às vezes em rede social, que eu vou trocar tiro até morrer, porque eu não tenho nada a perder, né? Não sei se você já ouviu sim. vídeos assim. E eu costumo dizer que eu também sou assim. Eu não tenho nada a perder, porque eu estava morto no CTI e Jesus me levantou, me deu vida. Então eu não tenho nada a perder. Sim. Então, aonde eu passo, por onde eu passo, eu saio propagando o evangelho. Inclusive, as pessoas que estão ali no meu entorno, né? Às vezes minha esposa, meus irmãos, os amigos na igreja, falam, olha, esse Marquinhos é doido, é literalmente doido, porque ele faz cada loucura, mas eu faço mesmo essas loucuras porque eu não tenho nada a perder. Até porque você sabe o que Deus fez contigo, né? E eu acho isso muito bacana. Sempre quando eu encontro algum amigo que passa por uma situação de conflito, de quase morte ali, eu sempre pergunto pra ele, cara, entendeu qual é o propósito? Aí, não. Vai ter que passar de novo, porque tudo na nossa vida é um propósito, tudo tem um porquê. Mas se Deus ele te permitiu passar por isso, é porque existe de fato o propósito. E felizes são aqueles que conseguem entender o propósito e falar, Deus, eis-me aqui, então vou fazer isso. Eu entendo que o propósito que Deus tem na minha vida, né, eu não posso ficar de braços cruzados, né? E se eu ficar de braço cruzado, Deus vai me cobrar, porque ele não me tirou do CTI para ficar calado, né? Se fosse para mim ficar calado, ele deixava eu morrer e ir pro inferno. Ele teve misericórdia de mim e resgatou minha alma das mãos do diabo. Então, se ele teve a misericórdia para comigo, eu entendo que ele me levantou com um propósito aqui na Terra para propagar o evangelho genuíno, né? Porque hoje nós temos visto, né, muitas pessoas brincando de ser crente, brincando de evangelho, né? Eu vejo muitas vezes na rede social o pessoal me manda reels, né, de aberrações do evangelho. Sim. Pessoas que estão brincando com as coisas sérias de Deus. Você pode brincar com o presidente da república, você pode brincar com o governador, você pode brincar com o prefeito, com o vereador, mas não brinque com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus elas são sérias, rapaz. O evangelho é coisa séria, não é tempo de brincar de ser crente. Eu costumo dizer, Jader, que não é tempo da gente brincar de ser crente, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. Ele está aí às portas, ele está aí bramando como um leão ao nosso derredor, tentando achar aqueles a quem ele possa tragar. Então, você, meu amigo, que está ouvindo esse podcast, entrega a sua vida para Jesus, rapaz. Não é tempo de ficar afastado do caminho do Senhor, não, rapaz. Porque ele tem uma obra na tua vida. Se ele me permitiu que o Jader me convidasse para estar aqui, de ter essa honra de eu estar aqui nesse podcast, é porque Deus tem um propósito na tua vida, porque ele me trouxe aqui para falar contigo, que ele tem algo para fazer e transformar a tua vida. E não esteja na mesma posição que eu estava de rebeldia, porque você pode morrer e sua alma ir para o inferno. Porque Jesus está voltando. Mesmo que você não morra, Jesus pode voltar e você vai para o inferno. Então, se Jesus me trouxe até aqui no podcast, nesse maravilhoso podcast, com essa equipe maravilhosa que eu tive a oportunidade de conhecer, é porque ele tem um propósito na sua vida. E eu não vim aqui para falar com Aquino. Eu não vim aqui para apenas contar a minha história. Eu vim aqui para falar com você que está ouvindo esse podcast. Entrega a sua vida para Jesus, porque ele está às portas e ele vai buscar, ele vai voltar para nos buscar, e não é tempo de brincar de ser crente. E eu costumo dizer, o Jader, que eu prego um evangelho mais duro, porque foi para isso que Deus me chamou. Sim. E uma certa vez eu fui pregar numa igreja e eu nunca mais voltei lá, né? Porque havia muita coisa errada na igreja, pessoas vivendo juntos sem ser casado e dirigindo um grupo de jovens. Então eu preguei a verdade. E eu costumo dizer, se você não quer que eu pregue a verdade, me chama para testemunhar. Marquinhos, tem como você ir aqui contar o testemunho? Eu vou lá e conto o testemunho. Agora, se me chamar para testemunhar e para pregar a palavra, vai ouvir a palavra de Deus. Esteja preparado para ouvir. Porque eu não tenho como fugir da palavra. Eu vou fazer o quê? Se essa é a palavra que nós temos, né? Jesus disse, porfiai por entrar pela porta estreita. O caminho, o Jader, ele é estreito e apertado. E é difícil. Porque uma coisa larga, um caminho largo, é fácil de passar. Podemos até usar a questão aí da obesidade, né? Não, jamais como um preconceito, muito pelo contrário, né? Dizendo o seguinte, a pessoa que ela está acima do peso, ela tem muitas vezes
dificuldade de passar em determinados locais. Na catraca, eu já vi pessoas com dificuldade para entrar no ônibus, passar, tendo que entrar pela porta de trás porque não conseguia passar na catraca. Então, o caminho estreito ele é assim, ele é apertado, é difícil. Ainda mais para um jovem como nós, você com 34 anos, eu com 32 anos, né? Então, é dificílimo para um jovem trilhar por esse caminho estreito, mas é o único caminho que vai nos conduzir à salvação. Então eu costumo dizer que eu não tenho tempo a perder. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, eu vou falar a verdade. Se eu fui convidado para aqui no podcast, eu falei, eu vou lá, eis-me aqui, Senhor. Sim. Fiquei muito feliz pelo convite e eu falei, vou lá para falar não só do meu testemunho, mas também para pregar o evangelho, porque tem muitas almas carecendo de ouvir a palavra de Deus. Não, sim, e eu costumo dizer que tem toda uma geração caminhando a passos largos para o inferno. Inclusive, muitas das vezes, dentro da igreja, né? Ouvindo a palavra, ouvindo a verdade, mas com o coração endurecido, achando que Jesus não vai voltar. Isso aí, e fantasiando um evangelho que não existe. Exatamente. Eu dou exemplo, Jader, de Moisés. Moisés, ele subiu para o monte e ele separou Arão e Ur para cuidar do povo. E ele disse para os dois, olha, eu vou ali me encontrar com Deus, receber ali as tábuas da lei, fica aí tomando conta do povo. Porque eles sabiam como Moisés estava conduzindo o povo. Então, Moisés confiou em Arão e Ur, o povo, e subiu até o monte. E o que aconteceu? Ao ver que Moisés demorava para descer do monte, o povo começou a se reunir. Se desviar. Isso aí. Começou a emparedar Arão e Ur para que fizessem bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. E o que aconteceu? Arão e Ur não tiveram pulso firme e acabaram cedendo e dando ao povo, eu costumo dizer, que Arão e Ur deram ao povo aquilo que o povo queria. E sim, achando que Moisés não voltaria. E fazendo um contraponto, Jesus ele também foi aos céus, separou pastores para cuidar do seu povo, das ovelhas, mas infelizmente muitos pastores nos dias atuais têm dado ao povo aquilo que o povo quer, não aquilo que Deus tem para o povo. Porque muitas vezes, o Jader, o que Deus tem para o povo, a palavra que Deus tem ali para o povo, é uma palavra mais dura. Para que o povo possa se alertar do que está ocorrendo, da brevidade dos dias. Nós estamos vendo aí a guerra lá de Israel, lá com o Hamas. Então isso são sinais da vinda de Cristo. Então Jesus está às portas, não é tempo de brincar de ser crente. Eu onde eu passo, eu digo isso, não é tempo de brincar de ser crente. Porque eu estava brincando, me afastei do evangelho e Deus teve misericórdia, me levantou como um pregador do evangelho, me tirou daquele CTI e graças a Deus hoje eu estou aqui nesse maravilhoso podcast para contar um pouco mais da minha história não só para você, mas para todos os que estão nos assistindo ao vivo. Amém. Pelo YouTube e todos aqueles também que vão assistir esse vídeo posteriormente. Sim, amém. Marcos, e você disse algo muito interessante sobre ser duro, né? E eu bato muito isso. Algumas pessoas elas vão falar manso, elas vão falar tranquila, mas eu acredito que existem testemunhos, existem pancadas que Deus nos dá ali, que, cara, é Deus falando, ó, você vai ter que ser diferente de tudo e todos ali que viveram. Nós já estamos nos encaminhando já para os minutos já finais, mas antes disso, eu quero falar para vocês que estão nos vendo ou nos ouvindo apenas essa noite. A gente tem que parar de se fazer de vítima de um evangelho que não existe. As pessoas, elas... porque bateu, porque falou demais, porque foi ogro, porque... Caraca, se você parar para ver todas as vezes que deu... O próprio povo do Egito, Deus falava, vocês estão de brincadeira. Só faltou Deus descer e falar, caraca, tirei vocês do Egito. Porque a gente prefere comer cebola. Então volta para lá para comer cebola. Eu preferia morrer lá, porque lá tinha comida farta, tinha panelas e tal. Então volta pro Egito. Eu também, assim, não gosto de ficar fazendo esse tipo de rodeio porque Deus é amor, Deus é bonzinho e tal. Uma hora Deus ele vai te pegar e acabou. Algumas pessoas, eu falo que existem 3 tipos de pessoas, né? Existem aquelas pessoas que não vão passar por nada na vida, elas vão seguir ileso, vão sofrer uma tormenta ali, vão sofrer uma tribulação ali, mas amém, vão seguir a vida. Outras pessoas, elas vão seguir o exemplo como o Senhor falou. Vou cair do cavalo, vou ter um encontro com Cristo e, cara, e ferrou. Existem as pessoas que têm um encontro com Cristo, caem do cavalo e não voltam. Então, assim, não sei qual o tipo de pessoa que está do outro lado aí da telinha nos vendo, mas você pode ser o que for, mas não seja um crente vitimista, tá?
E já seguindo por fim, eu já queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, falar que foi muito bom ouvir o que Deus tem feito ainda, porque acredito que existem ainda os remanescentes, né, aqueles que falam a verdade, e pedir para que você deixe suas redes sociais ali, para caso alguém queira te conhecer mais da sua história, ouvir mais do seu testemunho, ou te levar também para pregar nas igrejas. Você faz agenda em igreja, que você falou, né? Sim, e quem está ouvindo, eu não cobro nada, né? Geralmente as pessoas veem, quanto você cobra? Não É raridade também, gente, então... Não cobro nada, Deus me deu tudo, eu não tinha nada, Deus me deu tudo. Eu só quero propagar o evangelho, eu não quero fama, não quero seguidores, não quero dinheiro, eu quero apenas fazer aquilo que Deus me vocacionou daquele CTI, que é pregar o evangelho, pregar a verdade para essa geração que precisa ouvir a verdade do evangelho, né? Então eu deixo aí minhas redes sociais, quem quiser me seguir no Instagram é marcos.leonelrj, marcos.leonelrj, e tenho também um canal no YouTube, que é Marcos Leonel. Se inscreve aí também no meu canal, né? Se inscreva também aqui no podcast, você aí que está assistindo, você que vai assistir posteriormente, se inscreva aí no canal, dá essa moral aí, dá essa força, deixa seu like, comenta, compartilha, porque isso aqui envolve todo um recurso, o tempo do Jade aqui, o tempo de toda a sua equipe, então é custoso, então ajude também, seja grato por estar recebendo esse conteúdo e retribua com seu like, com seu joinha, seu comentário, seu compartilhamento, e se inscreva também no canal do nosso amigo aqui. Isso aí. Mais uma vez aqui para te dizer que não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, eu não sei qual tipo de problema você está passando aí na sua casa, tá? Mas eu estou aqui hoje com meu amigo e irmão para te dizer que o seu aparente descontrole está sendo controlado pelas mãos de Cristo. Não saia disso aí, tá? Seu barco pode estar balançando, pode estar quase rachando, mas Deus está ali na proa, prostrado para te atender ali. Mas lembre-se, você precisa tomar uma atitude. Vá lá, mestre. O que tem acontecido? Vá lá acordar o mestre. Mestre, tá aqui só porque Deus está dormindo, não significa que ele não está pronto para te ouvir, tá? Lembre-se, você não sei o que você está vivendo hoje à noite, mas não deixe isso te vencer. Beijo, até a próxima. E lembre-se, próxima terça-feira com outro convidado muito especial, 8 horas da noite, estaremos aqui no podcast. Amém? Beijo no coração e até a próxima. Obrigadão, Marcos. Eu te agradeço. Cara, foi